lapidar meu inglês e fui para Califórnia. E lá eu aprendi muita coisa também. Trabalhei de lá, mas não como ilegal. As escolas e as universidades eram responsáveis por mim, né? Que eu tinha um visto de estudante. Eu voltei certinho, tanto é que eu posso voltar para os Estados Unidos de novo. E é isso. Agora com o Trump. Agora com o Trump, vai ser meio complicado. Né? Se bem que eu tenho uma cara de mexicano, né? Então é isso. E depois eu fui estudar, fiz uma pós em tradução. Então vamos lá. Queria apresentar aqui Prado, Gustavo Prado. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho desse teu projeto, que é o do Prado Cash, que é por isso que a gente está trazendo aqui hoje, para você falar como você teve essa ideia. Queria que você apresentasse um pouco como profissional, como está o seu momento hoje. Fique à vontade aí nesse primeiro momento. Obrigado, Bruno, pelo convite. Te agradeço. Pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu projeto, minha história, minha trajetória de vida, enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu sou publicitário de formação, eu estudei comunicação. Até hoje, eu trabalho na área, eu tenho uma experiência vasta, tanto na área de publicidade em geral, como de marketing digital. Fui auditor publicitário, prestando serviço para Renault, BRF, Nissan, enfim. Eu tenho uma trajetória na publicidade desde 2006, quando entrei numa empresa como estagiário. Eu trabalhava como guardião de piscina e um amigo meu me chamou para estagiar. A gente estudava na mesma faculdade, ele me chamou para estagiar numa empresa de auditoria publicitária. E eu, já quase me formando, eu aceitei um convite, lógico. Estava precisando muito. Em 6 meses eu fui efetivado. E até chegar numa certa fase da minha vida, onde eu saí dessa empresa de auditoria, fui empreender. Eu tive uma empresa de marketing digital, ainda num processo muito embrionário, lá atrás, onde tudo era mato. Eu abri a Spaceman, que era uma empresa de marketing digital, e foi bom até o primeiro e segundo ano, né? A gente foi próspero, tinha os colaboradores, era o CEO e o fundador da empresa. Até chegou um momento, por falta de estrutura e conhecimento, eu não tenho vergonha de falar isso, a gente faliu a empresa, né? E falir aqui no Brasil é muito pejorativo, né? Nos Estados Unidos, países desenvolvidos, como na Europa, falir é um aprendizado para o próximo passo, né? Sim, claro. E aí, a partir daí, eu fui montando outras empresas, montei um cat shop, era o primeiro podcast, o primeiro pet shop voltado para felino do Brasil. Hoje existe mais diversos. Só para gatos? Só para gatos. Eu vendi depois a marca, entendeu? Aí eu fui aprendendo mais um pouquinho, montei uma empresa de marketing olfativo, vendi a marca de novo. Então eu fui abrindo empresas, trabalhando, entendendo como ela funcionava, tornando ela com tons mais competitivos no mercado e vendendo elas depois, né? Até chegar um momento que eu tirei um ano sabático, fui para Califórnia e lá eu aprendi muita coisa também. Trabalhei de lá, mas não como ilegal. As escolas e as universidades eram responsáveis por mim, né? Que eu tinha um visto de estudante. Eu voltei certinho, tanto é que eu posso voltar para os Estados Unidos de novo. E é isso. Agora com o Trump. Agora com o Trump, vai ser meio complicado. Né? Se bem que eu tenho uma cara de mexicano, né? Então é isso. E depois eu fui estudar, fiz uma pós em tradução. Sou muito apaixonado também por línguas, por idiomas, e eu acabei fazendo essa faculdade de 1 ano e meio, né? Aqui no Brasil mesmo, e me tornei também um tradutor, né? Mas o empreendedorismo sempre teve muito forte na minha veia, né? E aí eu voltei a empreender e montei esse canal, o PradoCast, canal de podcast, que eu sou apaixonado por podcast, desde a época do Jovem Nerd, onde eu escutava Jovem Nerd, 2008, e sempre vendo muitos episódios de podcast de todas as naturezas, principalmente de finanças e empreendedorismo. Eu resolvi montar o PradoCast para conversar com pessoas, né? Pessoas normais, simples, não pessoas famosas, com histórias que possam agregar, né? Poderiam agregar ao público geral, né? O PradoCast está na 2ª temporada. A primeira temporada eu considero que foi uma temporada bastante
satisfatória, o público aderiu bastante à ideia do podcast, e agora a gente está indo para a segunda temporada, quer dizer, começamos a segunda temporada agora em fevereiro. Eu com novos convidados que fizeram sucesso na primeira temporada estão retornando, e é isso. Ah, que bom, cara. Né? Então, que bom, porque você tocou numa situação que é bem complicada, né? O quebrar, né? Depois que você foi estudar fora, né? Assim, enfim, você conseguiu se reconectar com uma nova realidade. E como é que foi esse teu quebrar? Porque ali você lidar com muita frustração, né? Pode ser, chegou a se ficar depressivo, você ficou... Como é que você lidou com esse teu quebrar? Então... E só para complementar, qual foi qual foi o erro, né, que fez você quebrar, ou então a falta de conhecimento em alguma coisa que chegou nesse seu quebrar? Vou começar pela parte de depressão. Eu acho que cada ser humano é diferente do outro. Eu não tenho uma tendência, uma predisposição para a depressão. Sempre me agarrei a Cristo, a Deus, né? Isso é importante, porque por mais que seja, às vezes, um processo químico, você está em depressão, eu acho que a religião, estar em comunhão com Deus, ele te faz mais forte e te mostra os caminhos corretos para você seguir em frente. Como eu era mais novo e o quebrar ainda era muito recente para mim, foi a primeira empresa que eu quebrei. A primeira que eu criei, eu estava com um tônus financeiro bom e uma equipe boa, e de repente foi tudo por água abaixo. Me mostrou ser mais resiliente, mais resistente a certas coisas. Coisas que eu fiz no passado que eu jamais faria hoje. Por exemplo, contratar funcionários sem muita experiência, às vezes por amizade, por profissionais que não tinham muita competência. Então isso você que não estavam alinhados à nossa empresa. Com sua missão e valor, né? Isso. Mas eu fui aprendendo. Aí quando eu montei a Cat Shop, o Pet Shop que eu te falei, eu já fui mais forte. Mas também não foi uma empresa redondinha. No início a gente penou muito com questão de logística, que era uma empresa online, né? Um e-commerce. Depois a gente resolveu fazer do e-commerce uma loja física. Aí que o negócio ficou mais delicado, porque são fornecedores, a gente tem que ter muito material para tornar a loja um pouco mais bonita, né? Porque o e-commerce, você bota um produto lá, parece que tem 1000 por trás daquilo ali. Um comedouro de gato, se você botar um no estoque, tem 1000 ali para a pessoa. Ali na loja não, a gente tem que tornar uma loja bonita, com vários arranhadores. Administrar o estoque. Administrar o estoque, os inventários, como você falou. E aí eu fui aprendendo cada vez mais com outras empresas que eu abri, e por aí foi. Agora, lidar com a falência não é fácil. A frustração, né? Frustração, entendeu? De você se culpar, né? Mas como eu passei uma temporada nos Estados Unidos, e eu aprendi com os americanos, que até no Vale do Silício, tem uma máxima que você falir é um puta aprendizado para uma próxima etapa, entendeu? Então não tem nada. Faz parte do processo. Steve Jobs faliu, uma empresa anterior, a Apple, Bill Gates e vários outros, né? Vários outros. E faz parte, né, do processo. Mas qual é a diferença? Eu até aprendi no MBA isso. A diferença deles com os outros é que eles souberam a hora de quebrar. Também tem muito isso. Você não tem coisas que quando você quebra, você não pode insistir, porque você só vai aumentando a sua dívida. Insistir com a primeira empresa. A gente tem que saber a hora de sair da festa, de apagar a luz. Eu não tive esse time. Mas eu aprendi. Aí eu tive que aprender, fiz curso no Sebrae. Então você transformou algo ruim em coisas boas. E aí você foi caminhando um pouco, né, até você achar essa questão o podcast, né? Isso. E aí o que acontece? Também um pouquinho antes, pra gente, quando a gente entrar no podcast, ficar uma coisa mais direta depois. Mas é um ponto interessante que você falou que você criou uma marca e vendeu 2, né? Sim. Como é que para você, porque assim, dentro do empreendedorismo, né, existe também o perfil de empresário, né? Tem empresário que pega um projeto pronto e toca,
e tem um que tem essa característica de montar o do zero. Sim, é o único E depois vende a né? marca e falam que essas pessoas que têm esse dom é o que teoricamente é o que é o melhor, porque você pega do zero, matura a marca, consegue vender e sair naquele momento. É difícil por um lado, mas financeiramente te dá um retorno melhor. Como é que você lidar com isso? De você criar sua marca, porque também você tem muitas pessoas que têm um apego. Como é que você lidar com isso? Por você ter vindo de publicidade, eu acho que você encara isso de uma forma mais fria, né? Eu crio uma marca, posso criar quantas quiser, mas tem gente que se apega muito a isso e até um dos motivos de muito quebrar é em relação a isso, né? Como é que é, você acha que isso é um dom seu de criar uma marca e tal? Porque você já tem todo um mecanismo publicitário, então tu consegue fazer talvez as conexões que você precisa, estudar ali a parte de mercado e depois como é que é essa situação para quem até está empreendendo agora? Pô, eu tenho uma ideia, mas eu não quero ficar naquela ideia, não quero ficar naquele negócio 5, 10 anos para resto da minha vida. Eu só tive uma ideia, eu quero girar aquilo e criar outra. Como é que é esse processo? Tem vários tipos de empresários, de empreendedores. O cara que pega a empresa pronta, que tá tudo bem, monta uma franquia. Geralmente é o que tem mais dinheiro. Isso, que monta. Que o cara entende o seguinte: tem 1 milhão aqui que rende. Isso, o cara que tem dinheiro, ele vai lá, ele vai querer investir numa franquia do McDonald's. Pega tudo pronto, uma marca consolidada, mundialmente consolidada. Então ele tem 1 milhão, tem 1 rende. Milhão, até mais. Rende, mas rende 10 mil por mês, ele entende assim, não. Tá tudo bem. Se eu botar alguém 15 mil sem ver, para mim tô no lucro. Então ele vê. Aí tem aquele modelo padrão, ele não tem muito trabalho em treinar uma equipe, porque já pegou tudo pronto. Já vai treinar aquele cara. É o que as pessoas usam muito para franquia, né? Isso, na verdade eu tô falando de franquia, né? Isso. Né? E tem um empresário mais emocionado, como eu, que tem, você falou do apego. Eu tenho apego às minhas empresas. Eu tive apego às minhas empresas. Mas assim, como eu sou publicitário e como eu sou um cara que gosto de criar, eu queria criar uma marca do zero. Sempre escolho criar uma marca do zero. Desde a logomarca, que é um dos minhas expertises. E é muito legal, né? Eu posso falar do plano de negócio, porque você não pode fazer nada sem ter um plano de negócio, né? Por exemplo, a primeira empresa não fiz isso da moda, sabe? Vambora. Mais novo também vamos fazer. Depois eu fui aprendendo que o plano de negócio é importantíssimo. Mesmo que dê errado, né? Mesmo que dê errado, mas pelo menos você está pautado ali nas suas metas, né? E aí você cria uma logomarca, você cria o conceito da empresa, sua filosofia, né? Muito da sua personalidade entra na empresa, né? Como gestor, como CEO, até para você treinar uma equipe e tudo, mas vamos falar da marca. Aí você cria toda a natureza emocional daquela marca, o brand que fala, né? Você criar, fortificar aquela marca no mercado, como as pessoas vão enxergar a sua marca no mercado, aí nasce o filho que é a sua empresa. Depois, cara, chego num momento, eu já passando no processo do break-even. Tem o break-even quando a empresa se paga. Depois desse momento, você está lucrando. A partir do princípio, da premissa que você está lucrando. A partir dessa premissa, ou você continua com a empresa, ou você pode vender, porque ele já tem um equity no mercado, ele já tem já é fortalecido no mercado, e você pode oferecer para os investidores. Mas tem situações, por exemplo, eu vender a SBF Contabilidade já é mais complicado. Você vender o teu canal de podcast já é mais complicado. Você imprime você dentro dela. Então você pode até vender, mas você vai ter um valor diferente. Se você tem a predisposição de criar um negócio do zero para depois vender, você tem que tentar criar algo que não seja a sua cara de fato. Mas eu vou te dizer, Bruno, que o Jovem Nerd... Você pode ser sua cara, assim, da sua forma de trabalhar, sua missão e valor. Mas os caras que entram ali, né, que vão consumir, não pode consumir porque era o Prado, por exemplo. Tem que consumir pelo projeto. Né? Podcast já é mais complicado. Mas eu vou te dar um exemplo do Jovem Nerd. Você conhece o Jovem Nerd? Sim. Né?
e tem o Nerdcast, que é o podcast deles. Eles venderam para a Magazine Luiza. Eles compraram o podcast com todo a personalidade do Azaghal, do Jovem Nerd, né, que é o Alexandre. Mas é um modelo de venda um pouco diferente, que você tem que continuar no negócio. Sim, ele continuou no negócio, mas foi comprado. Foi comprado, mas você continuou no negócio. É porque a Magazine Luiza entendeu ali que o garoto propaganda era muito importante para a marca. Se fosse um outro cara como eu, você, não faria sentido o Jovem Nerd, entendeu? Entendi. E nesse caso também é um caso muito específico, né? E assim, agora vamos falar um pouco desse teu projeto do Prado Cash. Eu estava até conversando com você quando a gente começou a conversar para te convidar para você me entrevistar. E a gente estava falando o quanto o podcast é uma terapia para a gente também, né? A gente está aqui num ambiente diferente do nosso dia a dia. A gente está criando da SBF como uma coisa vinculada ao cliente, enfim, de ter uma relação com o cliente. Então, a princípio, pode ser que vire propaganda e tal, como o seu já é mais focado para uma coisa específica, que você vai tratar aquilo como 100% negócio, como podcast. Mas independente de qualquer coisa, ele funciona como hoje hoje no mundo, que é muito corrido, é muito tecnológico. E essa conversa aqui que a gente tem de abrir, de contar um pouquinho a vida das pessoas, de como elas chegaram no lugar, eu acho que é muito importante para o podcast. Como é que você enxerga o podcast dentro de tudo que você já fez? Né? Porque o podcast tem aquele lado de marketing, publicidade que você pode utilizar, tem a questão pessoal, tem a questão do seu prazer. Então eu acho que talvez o podcast, pelo que eu vejo, ele te uniu todas as partes da sua vida dentro do que talvez como consolidação ali do que você de fato queria. Mas como hoje está essa questão do teu projeto porque você além do podcast, você faz ainda serviço publicitário? Eu trabalho também na indústria do videogame, né? Eu dou consultoria para estúdios que criam jogos para a Steam, né? A Steam é a maior plataforma do mundo, jogos de computadores, né? E inclusive eu criei até um livro chamado Lance Seu Jogo na Steam, Seja Feliz, que eu ensino desenvolvedores, game devs, a ser bem sucedido no desenvolvimento do jogo dentro da Steam. Legal. E como eu vejo o podcast? O podcast tem vários tentáculos, né? Tem o seu podcast, que é específico para a área de contabilidade, né? Para o meu relacionamento com o cliente. Tem um podcast de entretenimento, tem um específico só para esporte. Então ele tem vários tentáculos. E o nosso podcast é um de entretenimento, um programa de entrevista, né? Onde é mais despojado, mais descontraído, onde eu extraio do convidado as histórias que ele tem para contar. Não importa se é de empreendedorismo, se é uma história pessoal. De vida, são lições de vida, né? De uma forma muito bacana, muito mais descontraída do que uma forma engessada ali, né? E o ser humano é apaixonado por história, né, Bruno? Por isso que as séries da Netflix, da Amazon, fazem tanto sucesso. Que nem diz o Ricardo, que é o nosso cameraman aqui, a galera gosta. Pô, Ricardo. A galera gosta de um conflito, né? De uma história ruim também. Mas para ter uma história, isso desde a época de Homero. Para ter uma história, você tem que ter o conflito. Já pensou se a história fosse linear o tempo inteiro? Ninguém tem que ter o vilão, tem que ter o herói, o anti-herói. Tem que ter. Por isso que os stories do Instagram fizeram tanto sucesso. Porque lá as marcas criam suas histórias. Lá as marcas contam os bastidores. O pessoal gosta de história, gosta de bastidor, gosta de fofoca. O ser humano tem um apreço à fofoca, né? Então, já que gosta de fofoca, vamos lá. Agora, vamos lá. Já que gosta de fofoca, qual é a grande fofoca aí que você pode falar com alguma pessoa que foi no teu podcast? Você não precisa falar o nome, mas que você fala assim, cara, que história bizarra aqui. Bizarra, triste, né? Tanto faz, você que vai escolher.
engraçada e uma que tu acha assim, caraca, o que você conta aí dessa tua trajetória de podcast aí? Então, tem uma história, assim, até um triste, né? Um pouco não triste, que é do Qual Foi Tati, que eu entrevistei a Tatiana Meneghelli, que foi na primeira temporada, acho que foi a terceira convidada. Beijo pra você, Tati. Vai escutar a gente depois. Ela contou a história super despojada. Ela ensina as pessoas a terem autoestima no canal dela, né? É tudo focado na autoestima. Ela é muito boa nisso. Ela não é psicóloga, mas ela tem um dom natural de fazer isso. E ela contou a história dela que no início, que no primeiro marido, ou namorado, ela apanhava do namorado e teve que abrir o relacionamento, entendeu? Que ela até contou isso como uma forma de feminicídio, né? E tem uma parte muito legal também, que ela já é a parte boa. Eu entrevistei na última temporada, no último episódio da última temporada, 2 campeões de supino e powerlift, né? Como o Cara, cara campeões fortão, brasileiros. né? Sim, campeões brasileiros, sul-americanos e estaduais. Os 2 vieram no meu podcast. Foi uma honra recebê-los. A mesa ficou brilhando de medalhas. É um podcast até interessante. Plasticamente, muito interessante. Mas qual foi a história Então, engraçada que tu falou? que ele pedia o dinheiro para as marcas, né? Apoiarem com suplemento, estadia, né? E as marcas não queriam dar porque eles ainda não eram famosos, entendeu? E eles tiveram um apelo no podcast pedindo às marcas e falando das marcas que se retratassem por aquilo que eles fizeram, entendeu? De não gerar, pô. E teve um do Ricardo Prado também, que muito polêmico, que ele falava sobre tomar ou não anabolizante, né? Ou fazer uso de esteroide. Esse é um assunto muito polêmico também. Polêmico. Então teve esses casos assim, que eu me lembro, né? Teve vários outros, né? Compra de carro. A gente recebeu o Gilson, né? O Gilson Bursa, e ele é um consultor automotivo, então falava. A gente gravou um no sábado que fala de carro. O carro é bem complexo, né? Muito complexo. E aí ele falava dos bastidores, né? O que as concessionárias fazem para camuflar ali um vidro chassis, né? Quilometragem. Então tem assuntos. Pessoal, vocês estão convidados a assistir lá Gilson Mursa. Se não me engano, é o episódio 5º da primeira temporada. Ah, que bom. O que para você te motivou a falar assim, cara, eu quero criar um podcast? Qual foi a tua relação? Porque todo mundo, quando cria uma marca, tem a missão, valores e coisa que as pessoas não dão muito valor. Sim. Missão, você que de publicidade. Missão, valor. Que é valores, missão e. Qual outro? Tá até aqui atrás. Valores, visão e missão. E visão, sabe? Então assim, para onde você quer colocar, a visão aonde a sua empresa você quer que chegue, a sua missão que você tá teoricamente fazendo como legal, e o valor, o teu princípio. Então assim, o que você coloca, dimensiona para você falar assim, não, o podcast, porque eu tenho a minha visão do podcast. Uhum. Foi um chamado assim de Deus, que por tudo que eu passei em 2023, 2024, em que eu quero impactar a vida dos empresários a falar que eles não estão sozinhos, que eles precisam de um apoio, né? Mas qual foi a tua motivação para fazer esse podcast? O Prodocast ele nasceu como uma brincadeira séria. Eu digo que é uma brincadeira séria. Agora ela está mais séria. Já não é mais uma brincadeira. Por quê? Como eu te falei, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de entender a história de cada um. Então ele nasceu nessa necessidade de entender as histórias e levar para o público, né, aquela história. Porque às vezes a pessoa, como você falou, em depressão no primeiro momento do podcast, às vezes a pessoa precisa só daquele start para ela seguir em frente. Mas a tua, desculpa até insistir, mas a sua, você sonhou como? Você acordou um dia, pô, quero fazer um podcast. Não, aquilo foi projetado há muito tempo, na época do Jovem Nerd. Como eu sou apaixonado. Mas qual foi a tua visão assim de ajudar as pessoas? Que o cara chegue no final e fala assim, cara, eu ajudei a vida de alguém a mudar porque eu trouxe alguém que vai falar disso, vai falar da sua vida, vai falar de uma motivação
O que é o teu princípio no podcast? O princípio é sempre trazer coisas boas. Por exemplo, esse Que vai impactar dos a vida. atletas, vai impactar a vida. Enxergarem aquilo de bom que eles têm para passar e realmente eles passam, né? Dos atletas é que você tem que ser determinado sempre, né? São atletas que conseguiram, sei lá, somados juntos, mais de 20 títulos. Desde o Carioca até os internacionais, né? Então, é uma história de vida, entendeu? É impactar pessoas, né? A tornar pessoas melhores, né? Com esses exemplos que eles têm. E qual o recado que você dá para alguém que queira montar o podcast? A gente tem uma equipe muito enxuta. Tem a nossa diretora, a Márcia. Beijo para você, meu amor, nossa diretora. E tem uma equipe também que faz a edição. E é uma equipe muito enxuta. Mas para você montar um podcast, aí vai depender do podcast. Depende da sua pretensão. Tem podcast que você grava só do celular. Agora, uma estrutura mais robusta como a sua, que a gente está vendo aqui, câmeras profissionais, editores. Mas tem mais profissionais. Tem mais, mas eu estou vendo aqui uma estrutura que é muito mais robusta que a minha. Uhum. Aí já requer uma condição, assim, investimento maior, né? O que você quer atingir com aquilo? Vale a pena o investimento? Ou é só uma brincadeira séria como começou o Prado Cash? Entendeu? Tem empresa, eu quero montar um pet shop mediano, eu quero montar um puta pet shop, sabe, no centro da cidade. Tu acha que hoje o marketing de a pessoa sentar e pelo menos fazer um podcast, procurar um estúdio, fazer um podcast, procurar um hoster, e a gente quer implementar esse trabalho aqui lá pra frente, esse estúdio que a gente tá fazendo aqui, tudo, a gente provavelmente vai querer alugar, e aí tu pode ser o hoster também, a gente vai conversar sobre isso. Mas enfim, mas a pessoa que vem de fora e queira gravar um podcast, que queira fazer pelo menos para ele, você como publicidade, eu tô te perguntando como profissional publicitário, o que isso pode trazer de benefício para ela, assim, de alavancar, às vezes pode ser na carreira profissional dela, ou na carreira do empreendedorismo mesmo? Visibilidade. Ela tá ali porque você postando isso no YouTube, o YouTube é um canal, não é uma rede social, é um canal de busca. Tem um apelo emocional, as pessoas estão muito conectadas com o podcast hoje em dia, né? Ficou muito banalizado em algumas partes, tá, o podcast, porque tem milhares, a cada esquina tem um podcast, mas também tem uns podcasts sérios. Então, é a promoção daquele serviço que ela faz. Ela não só ganha visibilidade no negócio dela, mas ela pode monetizar no Google AdSense. O Google pode remunerar ela pelas visualizações, pelos views. Ela pode botar o curso dela, se ela é uma psicóloga e vende um curso, né, de psicologia, uma professora, ela pode botar aquilo, o link dela para o curso dela na Hotmart, por exemplo. Ela tem uns patrocinadores que ela pode também receber por isso. Sei lá, uma pessoa que está falando sobre pet shop, e o pet shop... É muito serviço adicional. Serviço adicional. E serviços também que não tem nada a ver com ela, como afiliado, botar ali no podcast, na descrição do vídeo. Ali. Porque a gente tem a gente está até conversando... A parte que mais remunera são os patrocinadores, né? É mesmo? É a parte que é mais... Que paga, né? Remunera o podcast. E não é um investimento caro para um patrocinador? Não é. Porque... É da negociação, mas não é. Não é. Não, dentro... Você trabalhou com publicidade, sim, né? E se for nichado quanto é que a Ambev paga para o futebol? Eu sei, mas é absurdamente maior. Cada comercial no quarto bloco do Fantástico, por exemplo, no canal aberto, é uma grana. Tem as negociações e tudo, mas... Não é uma grana. Imagina passando em vários programas, em vários blocos. E até pegando essa deixa aí, hoje em dia o marketing está muito... As empresas maiores já estão olhando o podcast, né, os canais de YouTube, como uma fonte mais barata de propaganda. Já há uns 10 anos atrás, a gente auditava... publicidade online. Por isso que tem essa crise da TV, né? Tem um público ainda até um pouco mais velho
que utiliza. Você enxerga que a tendência é que o YouTube ali se torne hoje já é uma potência maior do que, por exemplo, a Globo. Porque é nichado. Você tem pouca dispersão de publicidade ali. Porque é nichado. O cara que escuta, que vê o teu canal de contabilidade, é o cara que quer saber sobre sistema, essas coisas. Então ele vai estar usufruindo de todo aquele serviço que você está. Aí as empresas acabam patrocinando mais os canais que. Exatamente. E é nichado, né? O Google ele vai encaminhar aquele produto para determinado nicho. Mas assim, a gente falou um pouquinho, né, desse teu momento de empreendedorismo e tal, de todas as coisas que você passou também. A gente conversou um pouco, né, da questão da SBF Contabilidade em si como empresa. Como é que porque é importante pra gente, né, você também deixar ali como nossa empresa de contabilidade, como é que foi esse inicial que a gente conversou ainda há pouco, né, sobre essa estruturação que você quer, porque você está evoluindo para uma questão de fato ser um CNPJ. A gente conversou basicamente como é que você avalia ali nosso atendimento ali como empresa de contabilidade, como é que você avalia basicamente ali do que a gente já conversou, prévio ali que a gente já conversou. Então, a SBF para mim foi um divisor de águas, né? Porque vocês me instruíram de uma forma que nenhuma outra empresa instruiu, que eu nem sabia que poderia fazer, né? Que essa parte tributária, a parte de abrir, se a gente abre no lucro presumido, usa o simples, o simples. Então isso eu não entendia nada. Vocês ensinou a gente nessa reunião, que eu achei super válido. Eu acho que todo podcast, todo influencer, ou então, quem trabalha com... Precisa ter um CNPJ, né? Melhor, né? Você botar tudo no CPF. Mas abra primeiro para entender ali, e a SBF E eu tenho muito essa visão, assim, de que você precisa tentar começar com uma visão vitoriosa, mesmo que talvez dê errado. Então, assim, quando você, de fato, fala assim, não, vou abrir uma empresa, vou estruturar o mínimo dali, é o que você, teoricamente, aquilo te dá uma energia, uma coisa toda. Então, e você começar organizado é a melhor coisa que você tem, porque depois as coisas são avassaladoras e se tornam... Outros não tiram férias, né? Não tira, e depois pode criar um grande problema para você. Então, assim, já está caminhando um pouco para o final, né? Mas antes eu só queria te fazer uma pergunta para você se despedir ali. Como é que você enxerga daqui a 5 anos o cenário publicitário, de podcast, de TV, que é o teu ramo? Uhum. Como é que você enxerga... porque tudo também, assim, hoje está tendo esse boom de podcast. A gente que criou o nosso nem por causa do boom, foi porque realmente... Vocês enxergaram uma tendência. É uma tendência de relacionamento com o cliente. Porque eu quero criar um evento no meio do ano, quero criar um clube de empreendedorismo, tem outros projetos que a gente quer colocar e o podcast é um deles. A gente vai trazer um pouco como a gente fez hoje, de uma coisa mais técnica, né? Mas para falar de algum assunto específico, em algum modelo. Mas como é que você enxerga daqui a 5 anos essa questão da IA, né, que tá tomando conta do podcast, de todas essas informações, a parte de comunicação, de publicitário, que é a tua área? Como é que você enxerga daqui a 5, 10 anos, como é que os profissionais vão sobreviver também nesse tempo? Primeiramente eu vou falar da publicidade desses meios mais tradicionais. A TV, ela cada vez menos vai ter publicidade nas TVs e rádios. Já estão cada vez menos. Por exemplo, uma Globo da Vida tá recebendo muito menos do que recebia há 10 anos. E é isso. Então é a tendência que a internet utilize 90% dos anúncios, né? Que angarie, né, os recursos dos anúncios. E qual foi a outra pergunta? Esqueci. Não, eu queria entender como é que você enxerga daqui a 5 anos. As IAs. As IAs. Cara, as IAs, elas vieram para, não vou falar para substituir empregos ou trabalhos, mas elas vieram revolucionar. E quem tiver em congruência, né, com essas IAs, vão se dar melhor. Os caras que fazem o melhor prompt,
né? Para fazer um texto no chat GPT, tudo é prompt, né? Para fazer uma imagem no Leonardo aí, ou Eleven Labs, fazer um roteiro, tudo é feito na IA. E olha que a gente está ainda engateando, né? Falam que é como se fosse o WhatsApp. A gente está em 2010 ali do WhatsApp, e daqui a 10 anos a IA vai ser como o WhatsApp é hoje. Sim, que mudou o mercado totalmente. é um recurso que está sendo muito utilizado, né? E as pessoas estão aprendendo, e acho que não tiverem fortalecidos com isso, eles estão fadados a fracassar e sucumbir. Exatamente isso. A IA veio para fortalecer. E surgiu só uma situação, e que eu também tenho dúvida, tá? É porque a gente acha que às vezes tudo é tudo junto, né? Tipo, contabilidade fiscal, e às vezes é diferente. Cara, o que é propaganda? O que é marketing? Qual o profissional de propaganda? Porque tem diferença, não tem? Marketing é diferente de publicidade, que é diferente de... Como é que é essa coisa da tua área aí, que nego mistura tudo como um só e acha que tudo é a mesma coisa? Você tava falando aí de publicidade? Sim. Aí eu falei assim, mas isso não é marketing? Vou explicar de forma mais didática. A publicidade, ela divulga um produto ou serviço, ela vende um produto ou serviço. O marketing, ele cria tendência para poder vender aquele serviço ou produto. Tá? Entendi. O marketing é estratégia. A publicidade, ela vende. É basicamente isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo desde a época da faculdade que eu aprendi. Publicidade e propaganda. Tem uma pequena diferença. A publicidade, ela vende um produto ou serviço. A propaganda vende uma ideia. Quer ver? Beba LG. Tô falando aqui da marca, que tomara que patrocine a gente, né? Beba LG, publicidade. Beba leite. É propaganda, porque você entendi. Da filosofia de beber o leite, blá blá blá. Entendi. Essa é uma pequena diferença. Tem muita gente que tem essa dúvida, como você teve também. Então, assim, só pra gente encerrar ali, tem alguma coisa que você acha que faltou aqui, que você quer comentar? De alguma coisa do canal, da sua vida? Que agora é a hora de você querer falar da tua esposa, dos teus filhos, enfim, de alguma coisa. E aí você caminha aí para despedir, para você deixar o recado para quem você quiser, coloca o teu contato também. Depois a Andressa vai colocar ou então a gente vai ver quem vai editar ali, mas bota lá o teu arroba, anuncia aí o teu canal, fica à vontade aí para fazer o que você quiser fazer aí nessa parte. Se você quiser botar teu contato para essa, porque você também toma conta de canal de YouTube, né? Fala que então aí conta ali. Eu administro contas tanto no YouTube quanto no Instagram, TikTok, né? Tá, então administro na rede social. Fica à vontade. A gente depois vai lançar um projeto aí no meio final do ano, que talvez alugue o estúdio, você pode ser o host. Então vamos tentar montar esse projeto, porque tem muita gente que tem um sonho de gravar um podcast. Você vê que e às vezes não tem essa oportunidade, então a gente vai dar essa oportunidade e a gente pode disponibilizar aqui a gente vê o espaço e tal. Você vê como o podcast está em alta, né? Das pessoas que eu chamo para participar, ou a diretora, né, para participar do nosso podcast, o número de rejeição de convite é 1%. Todo mundo quer contar a sua história. Por mais que seja um canal pequeno ainda, sim, você vê que o podcast está em alta, né? A mensagem que eu quero dar para o pessoal é: seja humilde e não tente agradar todo mundo. Tem até uma frase do John Kennedy que ele falava: eu não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso é querer agradar todo mundo. Então tenha uma personalidade na hora de criar seu podcast, bote ali o seu tempero, entendeu? É você ali. Não é um programa de jornalístico, né? Porque tem uma diferença. E se prepare também, né? Isso, prepare. E tem a quietude. Nunca seja conformado, seja sempre avançando. E eu gostaria também de pedir o pessoal seguir o meu canal, que é o prado.cast no Instagram, e o principal, que é o YouTube, onde eles vão ver as entrevistas, é Prado Podcast. Aí vão achar todas as temporadas, os convidados, e é isso. Então tá bom, manda o teu abraço final aí para quem você quiser mandar, pra gente se despedir. Então, eu mando um abraço para todo mundo que esteja escutando a gente.
principalmente para você. Obrigado por me convidar, ter aberto sua casa aqui para me receber e contar minha prazer. história um pouquinho, né? E foi em cima da hora, né? Eu falei, não, pô, eu venho sem roteiro. O que foi mais bacana é isso, sem roteiro. E ficou legal? Legal, pô, com certeza. E na edição, aí, pô, os editores vão fazer a mágica, né? Vão tirar o excesso de linguagem, a minha respiração, até o meu nervosismo, né? Você tá nervoso, cara? Tu entrevista comigo. Então, quando eu te falei, seja sempre humilde para reconhecer as coisas. Tem que jogar fora de vez em quando. Isso, cara, jogar fora de vez em quando. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Esse foi o podcast bem especial que a gente criou ali com o Gustavo Prado, que também tem um canal de podcast. Foi muito bom essa interação. Chamei ele para me entrevistar no meu. Vocês veem também, vai estar disponível. Então eu queria deixar meu agradecimento, minha gratidão e que a gente consiga avançar sempre. Obrigado aí a todos. Bom, que Deus abençoe a todos nós.